Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Agora, enquanto nós estamos gravando, já é 10 horas da noite. Esse ânimo é porque tem muita gente jovem. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Que maravilhoso que tem sido poder gravar a mentoria de vida na nossa cidade, aqui em Joinville. Glória a Deus por isso. Eu quero falar que em breve você vai poder estar aqui também, ok? Daqui a alguns dias a gente vai ter o privilégio de poder abrir para fora as inscrições. Lembrando que aqui em Joinville, no Mentoria de Vida, as inscrições sempre são gratuitas. Nós temos um parceiro que faz com que a conta de uma gravação como essa seja paga. E nós, por honra, agradecemos ele sempre aqui. Eu quero falar da Facilite Benefícios. Muito obrigado pelo carinho com a gente, com as milhares de pessoas que são alcançadas. E para você que nos acompanha, quando terminar o vídeo, eu estou deixando o link para você chamá-los diretamente no WhatsApp. David, o que é a Facilite? Tudo o que você precisa para a proteção do seu veículo, você pode contar com a Facilite. Com a gente, mais de 5 anos, e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa. Agora, sobre a mensagem, algo importante. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ative o sininho e com toda certeza sempre terá uma palavra de Jesus para o seu coração aqui no nosso canal. Toda segunda às 7 horas da manhã e toda quinta também às 7 horas da manhã. E agora vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Confesso para você que essa palavra, ela é um pouco difícil de falar. Quando eu digo difícil de falar, é difícil de entender. E eu não estou subestimando a inteligência de ninguém. Mas é porque, para mim, isso é uma das coisas difíceis de entender. Como que eu consigo alinhar a minha mente ao meu propósito? Nossa maior crise, na maioria das vezes, é justamente a nossa mente que nos trai. Nós temos um futuro extraordinário, nós temos uma vida poderosa, uma colheita incrível, mas às vezes a nossa mente não nos deixa identificar que aquilo que estamos vivendo já é parte do nosso propósito. A nossa mente nos sabota, ela nos deixa confusos num ambiente onde éramos para ter a certeza total e plena daquilo que Deus tem e daquilo que Deus está fazendo. Eu vou te dizer uma coisa minha. Eu, durante um período da minha vida, não conseguia desfrutar de algumas coisas, justamente por causa da minha mente. Não conseguia aproveitar algumas coisas, porque não acreditava que poderia desfrutar daquilo, mesmo tendo acesso, mesmo estando disponível. Então o nosso maior limitador sempre é a nossa mente. Por isso que alinhar a mente com um propósito é um desafio. E o texto que eu vou ler para você, por mais que seja uma das parábolas de Jesus, ele demonstra exatamente alguém que não consegue ver o todo, alguém que não consegue entender as coisas. Então talvez eu vou fazer uma leitura um pouco mais longa, mas eu quero que você olhe dessa perspectiva. Alguém
que consegue perder tudo sem motivos. Eu vou ler para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 11. É a parábola do filho pródigo. Escute comigo. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: me dá parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E aqui começa, a Bíblia diz: e ele, caindo em si. Sabe, o cair em si é quando você percebe o erro que você cometeu. É quando você percebe que você não desfrutou do que deveria ter desfrutado. É quando você percebe que perdeu e só descobriu o valor depois que aquilo evaporou das suas mãos. É quando você olha para o todo e descobre que tinha tudo o que precisava e correu atrás do vento. É quando você despreza o que era prioridade, corre atrás do que era secundário, e quando se percebe, não tem mais absolutamente nada. Isso é o filho pródigo. Eu entendo que há um contexto teológico que não pode ser equivocado, que não pode ser negado, que está aqui, que é justamente o que Jesus está falando sobre o filho que se vai, sobre o pai, quão maravilhoso e generoso ele é, da maneira que ele trata o arrependimento do filho. Mas eu preciso partir de um pressuposto para comprovar a você um ponto. Se a nossa mentalidade não estiver alinhada com o nosso propósito, nós podemos estar no lugar de fartura e vamos nos sentir em falta. Nós podemos estar no lugar perfeito e vamos nos sentir com problemas. A coisa mais absurda do nosso tempo é pessoas trocando famílias perfeitas e só se dando conta depois de muito tempo que a família dele foi desperdiçada por causa de um pensamento equivocado. Pessoas que têm tudo e que não conseguem ver o todo. E essa é a loucura do filho pródigo. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que o filho pródigo foi atrás, ele já tinha dentro de casa. E a maior loucura é imaginar alguém que tem tudo o que precisa e não consegue ver. E na verdade nós somos vencidos exatamente no nosso campo de batalha. Joyce Meyer chama a nossa mente de campo de batalha, o que é uma terminação muito poderosa do que de fato somos. Mas entenda que quando a gente olha para esse garoto, o filho pródigo, você consegue entender que tudo o que ele precisava ele tinha. Só que é muito mais do que o que a gente pode imaginar. Vamos partir do pressuposto que o pai dele não é um pai normal. O pai da parábola, nós sempre sabemos quem ele foi e quem ele é. Nós estamos falando sobre Jesus. Então imagina que o pai do filho mais novo não é alguém comum, é simplesmente o próprio Criador, o próprio Cristo aqui. Lembrando que estamos falando de uma parábola. Só que veja, no ambiente da parábola, nós temos a liberdade interpretativa de saber que aquele lar era perfeito. E não é pelo irmão mais velho, porque logo em seguida vamos descobrir que há um problema dentro daquela casa. E o problema dentro daquela casa é um irmão que fez o certo pelo motivo errado a vida toda e que queria uma recompensa do pai. Só que o que eu quero que você entenda é: o filho mais novo tinha o pai dos sonhos. O pai dos sonhos, que é o pai da parábola, é Jesus. Você está conseguindo entender o que eu estou construindo? Há uma imagem de um lar perfeito. Há uma imagem onde não há escassez.
Há uma imagem onde não falta absolutamente nada. Há um lugar onde o pai é perfeito, a casa é extraordinária. E nesse lugar, nessa geografia, alguém se sente incompleto. Alguém se sente em falta. Alguém deseja uma nova realidade. E aqui a palavra não vai dizer o porquê o filho fez, ou não destrincha o coração do filho, só mostra a decisão que ele toma. Ele vai até o pai e diz: olha pai, eu quero tudo aquilo que é meu. E aí o filho sai daquela casa e vai viver de maneira desordeira, gasta tudo que tinha. Eu tenho alguns pastores aqui. A gente ouve a vida toda que os filhos são o reflexo dos pais. E deixa eu te perguntar, você consegue imaginar Jesus, o pai da parábola, um pai desordeiro? Você consegue imaginar que o pai dessa parábola deu em algum momento uma brecha para que esse filho escolhesse esse caminho? Sim ou não? Sim ou não? Então peraí, então se esse exemplo não veio do pai, se esse exemplo não foi gerado dentro daquela casa, se nessa casa não há crise, não há escassez, aonde mora o problema? Simples, aqui. O problema repousa somente na cabeça desse garoto. O problema não é real. O problema é uma criação da cabeça de alguém que não está alinhado com o seu propósito, que não consegue ver o todo, que não consegue desfrutar de nada, que não consegue mensurar o tamanho do privilégio que ele tem de morar dentro daquele lar. Agora eu começo a perceber que a maioria dos nossos problemas não são geográficos, não são conectados a realidades sólidas, mas problemas que nós criamos na nossa mente e que geram governo sobre as nossas decisões. E por causa disso, por causa desse desalinhamento de realidade e mentalidade, muitas pessoas poderiam ter uma outra vida, mas escolhem a pior, porque o problema delas não é o contexto, não é o ambiente geográfico, mas é na cabeça. E aí eu costumo pensar de uma certa maneira, vai soar estranho, que se o problema é na nossa cabeça, deveria ser mais fácil de resolver, mas pelo contrário, é o pior. O pior lugar para resolver os problemas é aqui dentro. Por quê? Porque nós não conseguimos dar nome, nós não conseguimos encontrar o problema. Quantos de nós já nos encontramos numa situação de angústia, mas havia festa à nossa volta? Quantos de nós já nos encontramos em profunda tristeza e a gente tinha tudo aquilo que precisava na nossa frente? Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que querem, por exemplo, tirar a própria vida. E aí você olha a vida da pessoa, um breve resumo, você descobre às vezes que é uma dívida. E não é uma grande dívida, mas é uma dívida potencializada pela mente. Então a pessoa começa a criar discursos: não, eu não consigo, não tem como, eu vou morrer, eu vou perder tudo, meu marido vai fazer isso, minha mulher quando descobrir, e aí a dívida ela vai potencializando. E eu vou falar números, 10 mil vira 10 milhões na cabeça. E aí você cria cenário, você cria a derrota, você cria tudo, até o momento que tudo aquilo que você estava vivendo, que era tangível, real, é desconstruído pela sua própria mente. E é onde o desalinhamento de propósito e mentalidade acontece. Esse garoto tinha tudo o que precisava, tudo. O pai, a casa, o alimento, a provisão, tudo. Talvez o único problema que ele tinha era o irmão. Só que o irmão só se torna problema quando ele volta, não quando ele estava na casa. E esse é o nosso ponto de inflexão. Quando o nosso problema não é real e a gente não sabe que não é real. Eu poderia dizer para vocês algo que eu vivi essa semana. Recebi uma foto de uma arma, de alguém desejando tirar a própria vida. E aí você ouve o problema, e aí você olha que aquele problema é nada, é desse tamanho. Eu consigo pensar rapidamente e dizer vários problemas maiores que lidei na mesma semana, histórias piores.
E aquela pessoa está num estágio de desespero, num absurdo de abandono, que na cabeça dela ninguém vive mais problema, que todos os problemas do mundo recaíram sobre ela, mas é só um pequeno problema. A loucura de tudo é porque às vezes o cair em si demora muito. O cair em si, para alguns parece que demora uma eternidade. Você precisa ser moído, passar necessidades, passar dores mais profundas, para lembrar do que aquilo que para você era uma grande dor, e ver que na verdade era absolutamente nada. E essa para mim é uma das coisas interessantes da nossa vida. As imagens que nós criamos na nossa mente são nossos maiores inimigos. A gente cria as projeções dramáticas, a gente cria o final das coisas e a gente acredita nelas. Eu vi uma coisa engraçada alguns dias atrás, inclusive gravei em uma das mensagens da nova série. Eu estava vendo um vídeo e esse era um senhor de idade dando uma entrevista para o Jô Soares há muitos anos atrás. Nessa entrevista ele fala que ele comprou uma garrafa térmica e a garrafa térmica não esquentava água, não mantinha água quente. E ele deixou aquela garrafa térmica lá, sabe, ficou passando e ele não resolveu o problema. Mas chegou um dia que ele olhou para aquela garrafa térmica e falou assim: hoje eu vou resolver o problema. E ele começou a pensar: mas o pessoal não vai devolver o meu dinheiro, não vão trocar essa garrafa, eu não vou conseguir, eu vou chegar lá, o gerente vai brigar comigo. E aí ele começou a falar: não, mas eu entendo de lei. Ele começou a brigar na cabeça dele: não, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. E aí se ele falar isso, eu tenho um código do consumidor, vou mostrar para ele. Aí chegou para a mulher e falou: mulher, aonde tu comprou essa garrafa? Ela falou: lógico, então eu vou lá trocar. Irmão, ele falou que ele não dormiu a noite toda, ficou brigando na mente dele: não, vou chegar lá, isso vai acontecer, ele vai brigar comigo, vai falar isso e tal. Nós vamos criando imagens na nossa mente. E ele chegou chegou na loja. E aí, bom, eu posso estar errando o nome da loja, na Pernambucanas. E ele chegou na loja e falou: gerente, olha, eu tive um problema com a minha garrafa, a garrafa não esquentava. E aí, antes dele falar qualquer coisa, o gerente falou: pois então, deixa lá e pegue uma nova. Mas não vai nem brigar, não vai nem discutir comigo? Tinha um texto preparado. Ele falou: não, tudo bem, acontece, deixa essa garrafa aqui e pegue a nova e vai embora, tá tudo certo, não precisa. E o recibo? Não precisa de recibo, tá tudo bem. Irmão, são coisas que criam na nossa cabeça. E ele chegou em casa e disse: mulher do céu, você acredita que eu cheguei na loja e eles trocaram a garrafa? E a mulher falou para ele: você acredita que não foi nem nessa loja que eu comprei a garrafa? O que eu quero dizer para você? A maioria dos nossos problemas nós mesmos criamos na nossa cabeça. O amanhã que criamos na nossa mente às vezes é o nosso maior desafio. A gente já está dizendo: não vai dar certo. A gente já está acreditando: não vai acontecer. A gente já está acreditando: Deus não vai fazer, Deus não vai realizar, Deus prometeu, mas talvez na minha vez Deus não vai cumprir. Você entende? O nosso problema está aqui. E o cair em si é a nossa saída. Só que às vezes o cair em si é quando a comida acaba. O cair em si é quando a gente se depara com problemas reais de verdade. E aí a gente diz: puxa vida, meu Deus do céu, quantas pessoas depois que abandonam a família caem em si. Quantas pessoas que depois de abandonar um casamento de longos anos caem em si. Quantas pessoas que depois de abandonar um lugar que não deveria ter saído, caem em si. E quando viu, tarde demais. Todos os dias tem alguém caindo em si. Todos os dias tem alguém extremamente desalinhado com o propósito de Deus caindo em si. Todos os dias tem alguém acreditando na sua própria mente e sendo traído do seu propósito por causa das escolhas que está fazendo. O que eu acho extraordinário nessa parábola é porque Jesus dá o final mais improvável que poderia existir. A Bíblia diz que quando ele cai em si, eu vou ler para você. Isso aqui para mim é algo maravilhoso. Olha só. E ele caindo em si, disse: quantos servos do meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Lembra? Isso aqui está tudo na cabeça dele, não está acontecendo, você está entendendo? Ele está dizendo: olha, os servos do meu pai,
tem pão sobrando. Então eu vou me levantar. Ele está criando o filme na cabeça dele, você está entendendo? Ele está projetando na mente dele como vai acontecer a volta dele. Aleluia. Eu vou continuar. Eu me levantar-me-ei e vou para o meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Você entendeu? Isso aqui ele projetou na mente dele. Eu vou me levantar. Eu caí em si. Peraí, eu pensei que não tinha nada, mas os servos do meu pai vivem melhor do que eu vivo agora. Então eu vou me levantar, vou até ele, vou pedir perdão e vou fazer um pedido: Pai, me deixa ser o teu servo, me deixa ser um funcionário da tua casa. Só que isso aqui só está na mente dele. Isso aqui não é real. Isso aqui é o filme que ele projetou. Quantas vezes nós fazemos exatamente igual? Nós criamos o filme, e na nossa mente, nós no filme que criamos somos o pior personagem. Não tem esperança, não há nada que possa ser feito, e é esse o filme que a gente cria. Acabou, não tem mais o que fazer, eu vou me contentar com o que der, se cair da mesa eu pego. E a gente que criou o filme, mas o filme não é real. É a gente que desistiu, mas ninguém desistiu da gente ainda, mas a gente desistiu. Ou a gente acredita que todos desistiram, e isso só está aqui. Aí a Bíblia vai dizer: e o filho disse ao pai: não, vou voltar. E não sou mais digno, papapá. E ele levantando-se foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei o melhor o vestido, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho... Você não pegou, eu vou dizer de novo. Este meu filho. Na cabeça do filho, ele não era mais filho. Na cabeça do filho, ele já estava preparado apenas para ser um dos servos. Na cabeça do filho já havia uma desistência paternal. Mas a primeira cena do filme que acontece é diferente do filme que ele projetou. No filme que ele projetou, ele se lança aos pés do pai e se humilha. Mas no filme que acontece, o pai corre até ele e o abraça. No dia que eu voltei para Jesus, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. E tudo aquilo que Deus tinha era muito maior do que eu havia projetado no filme que eu havia criado para a minha vida. Eu preciso terminar. Jesus, ele quebra a nossa expectativa com relação às coisas. Ele destrói as nossas expectativas. Ele nos constrange com a sua graça de uma maneira absurda. Ele, de fato, é diferente de tudo. Então, quando Deus falou comigo sobre esta palavra, sobre alinhar o pensamento com o propósito, na verdade a palavra propósito é só um gancho de atenção. Porque não é sobre alinhar a mente com o propósito. É sobre alinhar a nossa mente com aquilo que Deus é. É aprender a olhar da perspectiva que Ele olha. É buscar a perspectiva que Ele tem sobre coisas que nós já desistimos. A minha esposa, sem saber, ela falou algo para mim essa semana.
Ela falou assim: amor, você é muito bonzinho. A maneira que você vê as coisas é diferente. Mas sabe, amor, eu vejo igual todo mundo vê. Mas o meu esforço é tentar enxergar da maneira que Jesus enxerga. Porque senão eu desisto da mesma maneira que todo mundo desiste. Eu desacredito da maneira que todo mundo desacredita. Minhas perspectivas são as piores às vezes também. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, enquanto eu estava vivendo essa realidade, sabe, essa semana, eu recebi aquela foto que eu falei para você. Eu tive algumas frustrações comigo, algumas preocupações nasceram. E aí hoje, enquanto eu preparava essa palavra, essa mensagem, ela bateu no meu coração. Às vezes a gente está vivendo uma escassez aonde não há escassez há muito tempo. Às vezes nós estamos tentando forçar uma dor no ambiente que já teve cura há muito tempo, entende? E aí eu preciso dizer para você o que acontece com o filho. O filho volta para casa que ele pensou que não ficaria dentro, e a festa está acontecendo por causa dele. O filho volta para casa para ser humilhado e se humilhar, e quem se humilhou foi o pai dele. Quando o pai dele corre na direção dele, é o pai que está se humilhando, não é mais o filho. Sabe o que o pai estava fazendo? Chamando toda a atenção para ele, não é mesmo? Quando ele levanta o vestido e corre, ninguém olha mais para o filho. Ninguém olha mais para a vergonha do filho, mas para a vergonha do pai. Sabe, às vezes a gente criou tudo na nossa cabeça, e Deus já fez tanto por nós, Deus já fez tantos milagres, que não teria porquê a gente ficar sofrendo de maneira desnecessária. Termino dizendo para você, quando Jesus levantou o vestido, e ele é o pai da parábola, para correr em direção ao filho, ninguém mais viu o filho. Todo mundo viu o pai. Ele virou o diretor do filme novamente. E se for para alguém passar vergonha, que passe eu. Se for para alguém pagar o preço, que pague eu o preço. Tão lindo. Não é sobre alinhar a sua cabeça com o propósito, mas é sobre alinhar a sua mente com aquilo que Deus é. E Deus é maravilhoso e Ele tem misericórdia. Deus é poderoso e Ele ouve a sua oração. E no nome de Jesus, toda tempestade que possa estar acontecendo na sua mente, acaba hoje. Porque o filme que Ele escreveu é diferente do filme que você está tentando viver. Eu vou falar de novo. O filme que Ele escreveu é diferente do filme que você está tentando viver. O filme que Ele escreveu é diferente do filme que você acredita sobre a sua vida. A história que Ele tem para você é diferente da história que te contaram ou que você acredita sobre você. E eu vou dizer, eu vou dar um spoiler. É melhor, é mais extraordinário e tem milagre como ingrediente principal. Em nome de Jesus, Pai, acalma a nossa mente agora. Dissipa as mentiras que nós criamos para nós mesmos na nossa mente, Senhor, e nos leva para esse lugar de refúgio e de descanso, aonde a realidade é diferente do que pensamos que seria. Acalma nosso coração, Jesus, e assume o controle total da nossa história. Não seremos escravos dos nossos olhos, nem de nossas percepções equivocadas, mas a partir de hoje, estamos caindo em si. E caindo em si, lembramos que na tua casa nunca faltou nada, na tua presença nunca faltou nada, e o Senhor sempre foi um Deus presente e fiel. Em nome de Jesus, amém e amém.
Ai, Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu tô deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Agora eu vou falar uma coisa pra você. Deus permita você um dia viver uma gravação de série. Se puder que seja em Santo André de novo. Meu Deus, que presença de Jesus maravilhosa. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Sabe, quantas vezes nós não chegamos no lugar que Deus deseja, ou ainda não estamos vivendo o plano perfeito de Deus para nós, porque travamos em alguma dor, em alguma culpa, em alguma traição, em alguma grande perda. Quantas vezes nos sentimos, sabe, culpados, e então mesmo a estação nova do Senhor estando disponível, a gente não entra, a gente não vive, a gente sente o cheiro da novidade, mas não acessa, porque estamos ainda presos. Porque a nossa dificuldade de seguir em frente é porque, às vezes, para seguir em frente, pedaços de nós ficarão para trás. E essa palavra, ela vai trazer um poderoso recomeço sobre a sua vida hoje. E eu vou falar de novo, essa palavra lhe trará um poderoso recomeço que vai começar hoje. Amém. Eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira é que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria muito pedir para você, se inscreva. Sabe, você é abençoado todas as semanas aqui. Dá uma olhada, às vezes você ainda não se inscreveu, e eu quero que você seja lembrado, que você caminhe com a gente. Segunda tem palavra às 7 da manhã, quinta tem o Mentoria de Vida também às 7 da manhã. Então se inscreva agora, rapidão, aperta lá em inscrever. A gente vai chegar em 20 milhões, lembra? Pela fé, 20 milhões. Você vai se inscrever agora, você vai ativar o sininho. Cadê o sininho? Curte o vídeo, comenta. Aliás, comenta uma palavra. Comenta a palavra recomeço. Compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra, amém? Claro, por último, e a gente vai para a palavra, eu quero te convidar a viver aquilo que Jesus está fazendo. Às vezes, você tem um coração generoso, que quer servir, que quer ser parte de algo que Deus está fazendo e não encontrou o lugar. Deus nos deu a nossa associação evangelística. Nós somos voluntários nessa associação, mas hoje ela abençoa milhares de pessoas. Coisas grandes estão acontecendo, cruzadas, sabe? Uma carreta evangelística está sendo construída agora, nesse exato momento, e vai alcançar todos os rincões do nosso país. E eu quero dizer que você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, você vai poder ser um evangelista também, se você quiser. Mas eu quero que você seja parte. Está aqui embaixo todas as informações. E agora eu quero te fazer um convite principal. Vamos para a palavra.
Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Se tiver alguém com lenço, bom usar hoje. 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 20, diz a palavra: Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. Então disseram: Que coisa é essa que fizestes? Jejuastes e pranteaste pela criança enquanto ela estava viva. Mas quando a criança morreu, tu te levantastes e comeste pão. E ele disse: Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei. Porquanto eu dizia: Quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança pudera viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. Eu só preciso te falar o primeiro versículo que vem após, mas o título que subscreve o que vem abaixo: o nascimento de Salomão. Você não pegou porque talvez nunca chegou ou nunca leu isso aqui, mas eu só quero que você grave isso aqui. Depois de tudo isso, aparece uma frase: o nascimento de Salomão. O que isso significa, David? Avisa algum irmão mais desavisado perto de você. O próximo rei de Israel estava nascendo, mas ele não era um rei comum. Esse foi o homem que escreveu Provérbios, talvez Eclesiastes, mas foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Avisa alguém desavisado: se a perda te prende, o novo não chega. Mas se você se liberta do que ficou para trás, algo novo e poderoso virá sobre você. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela não deixa dúvida para nada. Tudo que a gente tem dúvida, a palavra de Deus responde, está aqui. Todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, está aqui. Olha, você precisa do quê? Você precisa dormir melhor? Está aqui. Você precisa cuidar da sua família? Está aqui. Você precisa resolver seu casamento? Está aqui. Você precisa de eternidade? Está aqui. Você precisa de perdão? Está aqui. Está tudo na palavra. Está tudo na palavra de Deus. Você vai pesquisar no ChatGPT e o ChatGPT vai pesquisar na palavra. Você vai pesquisar no Google e o Google vai pesquisar na palavra. Você vai pesquisar no teólogo e o teólogo vai pesquisar na palavra, porque tudo que a gente precisa está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Eu me empolguei, desculpa. O assunto é pesado. Olha que coisa, a vida como ela é. Davi, ele cometeu um pecado com uma mulher chamada Batseba. Esse filho, ele é um fruto de um pecado. E eu estou dentro de um termo bíblico, tempo bíblico, o Velho Testamentário. Lembre-se que a lei do Senhor aqui era
diferente, no sentido de que algumas coisas eram muito duras, mas era para um povo duro também. O que acontece? Qual é a história? Eu vou te explicar. Um dia Davi, no tempo que os reis iam à guerra, fica em casa. Lembra disso? A Bíblia vai dizer que eles vencem a guerra. Ele manda Joabe à frente e Joabe vence a guerra. Só que no dia que Davi venceu uma guerra fora de casa, ele perdeu outra dentro de casa. Porque quando ele fica dentro de casa, ele avista uma mulher chamada Batseba. Essa mulher é linda aos olhos de Davi. Só um problema: essa mulher tem um esposo. E esse esposo é Urias, que Davi, não obstante a todo o mal que faria, faz com que esse homem seja morto na guerra, para que pudesse então ter Batseba como dele. A Bíblia vai dizer que Deus o corrige de maneira brusca, manda um profeta chamado Natã. Natã vai até ele, profetiza contra ele. Eu estou sendo agora resumido na parte que talvez não é a mais importante para chegar naquilo que é o principal. O profeta libera uma palavra dura sobre ele. Batseba está para gerar uma criança, está para dar à luz a uma criança. Só que a Bíblia diz que essa criança não está bem. Essa criança está para morrer. Ela está mal. Então, o que a palavra de Deus vai dizer é que Davi jejua, ora, chora e faz tudo aquilo que ele poderia fazer. Enquanto a criança está doente, enquanto a criança está lá, ele está em jejum, ele está orando. Então ninguém tinha coragem de oferecer nada para ele, porque ele estava lá vivendo o processo, a luta, a dor, a angústia, e o que é normal de nós vivermos. Só que então a palavra de Deus vai dizer que em algum momento Davi levanta os olhos e começa a perceber que os servos estão cochichando entre eles, como se estivesse dizendo: quem é que vai falar para ele que o menino morreu? Quem vai falar para ele que aquilo que Deus havia falado através de Natã se cumpriu? E aí Natã, aqui nessa cena não aparece, mas a palavra liberada pelo Senhor estava lá. Não haveria um bom futuro. A consequência daquele pecado era grave. Mas a Bíblia diz que ele está lá, chorando, pranteando e jejuando, e dizendo consigo: quem sabe encontrarei graça aos olhos do Senhor. Quem sabe Ele pode transformar a minha dor. Quem sabe Ele pode, em outras palavras, voltar atrás naquilo que Ele mesmo falou. E não seria a primeira vez que Deus faria isso. Com Nínive foi muito semelhante. Havia uma palavra de juízo que de repente o povo se arrependeu e não aconteceu, mas aqui aconteceu. Eu quero que você entenda que algumas perdas, que algumas rupturas não são permissão de Deus, são agir de Deus. Tem coisas que Deus não deixou sair. Tem coisas que Deus, com a sua mão poderosa, tirou de você, tirou da sua vida, tirou da sua casa, tirou de você, porque Ele sabe o que virá pela frente. O problema é quando Deus encerra algo e a gente ainda fica lá tentando convencer Ele, sabe, incomodando algo que já foi decidido. Eu quero que lembrar você, lembra que porta que Ele fecha, ninguém abre, e porta que Ele abre, ninguém fecha. Porém, todavia, aqui demonstra algo poderoso em Davi. Davi estava arrependido, Davi tinha consciência plena do que ele havia cometido de errado. Só que Davi estava lá: Deus faz, Deus cura, Deus resolve, Deus faz. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias, criança lá, e ele de jejum, ele lá pedindo, clamando. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando acabou, a morte chegou. Então a Bíblia vai dizer que ele levantou-se, lavou o rosto, ungiu o corpo, trocou as vestes e comeu. Sabe o que Davi está dizendo? Acabou.
Não vou insistir aonde acabou. Não vou perder a minha vida aqui nas minhas perdas. Eu não vou me perder com as minhas perdas. Eu não vou me perder na dor. Eu não serei escravo da dor. Eu vou me levantar. E a Bíblia diz que Ele levanta. Não é possível, meu lindo do céu. Eu quero que você grava isso agora, porque você vai precisar, ou talvez precise nesse exato momento. Se já acabou, não fica insistindo. Se já passou, não fica tentando. Guarda o teu coração, libera o que é preciso liberar e voa. Sai desse lugar, voa, vaza daí, vaza. Levanta, sacode a poeira, limpa a cara e vaza desse lugar. O maior erro que a gente pode cometer é permanecer aonde Deus já mandou a gente sair. O maior erro é tentar arrombar uma porta que Deus trancou por fora e por dentro. É bater em ponta de faca. Mas sabe, com todo o que me cabe nessa mensagem é eu entender que a postura de Davi é uma aula, mas de um homem segundo o coração de Deus. Então eu consigo olhar para Davi e dizer: que é isso, Davi? Como você consegue, Davi? Como você consegue? Lembrando que a gente está falando de um filho. Não dá para ignorar o fato do que se trata, entende? Eu preciso dizer para você que eu não consigo entender o Davi, mas eu olho para Davi e consigo desejar uma postura de alguém que consegue secar as lágrimas e seguir em frente. Todos os dias tem famílias destruídas porque alguém não conseguiu seguir em frente. Todo dia tem sonhos interrompidos porque alguém não conseguiu seguir em frente. Todo dia tem uma empresa falindo porque alguém não conseguiu seguir em frente. Todo dia tem um filho sendo abandonado por uma mãe porque não conseguiu seguir em frente. É porque quando você não cura de verdade, quando você não sara de verdade, quando você fica ali remoendo, coçando feridas, você vai entender que aquilo que era seu futuro não vai ser a sua realidade, porque você ficou preso, você se escravizou num lugar onde já deveria ter saído há muito tempo. Você ainda está tentando agradar quem já ignorou você, traiu você, abandonou você. Para com essa parada de ficar tentando resolver com a sua mão aquilo que Deus já fechou com a sua glória. Não adianta. Davi, ele é incrível. Os servos estão olhando para ele perplexos, porque isso é coisa de gente grande, isso é coisa de gente de rei, isso é coisa de gente anormal. Acabou, é uma maturidade sobrenatural. Davi levanta, acabou. Enquanto havia possibilidades, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu chorei, eu orei, eu jejuei, eu entreguei o meu coração e rasguei na presença de Deus. Deus disse que não, pois não será eu que ficarei insistindo com aquilo que Ele já encerrou. Avisa para o irmão perto de você, diga: não insista aonde Deus já mandou você sair há muito tempo. Não se prenda a lugares, não se prenda a realidades aonde Deus já cortou a corda, aonde Deus já quebrou a algema, aonde Deus já limpou o cenário. Era só para você sair, mas você está ainda lá tentando achar dracmas perdidas. Você ainda está lá tentando limpar para ver se resolve. Você ainda está tentando pagar um preço que já foi pago na cruz. Você ainda está lá tentando resolver. Não. Seguir em frente é olhar para frente, esquecer o que ficou para trás e caminhar, avançar. Deus está chamando você. Vou falar mais calmo, porque eu vou mais calmo.
Deus está chamando você para seguir em frente. Deus está chamando você para enxugar a lágrima dos olhos, para sacudir a poeira dos pés e avançar para o lugar que Ele deseja. Você não será escravo da estação anterior, você não será escravo do luto, você não será escravo da dor, você não será escravo da traição que teve, não será escravo das rupturas que viveu. Deus está chamando você para um recomeço. Saia, deixe para trás o que Ele já encerrou, abandone o que precisa ser deixado para trás e flua em direção à vontade de Deus. Deus está te chamando para avançar, para seguir em frente. Esqueça as coisas passadas e avança para o centro da vontade de Deus. Eu quero declarar: você vai chegar nesse lugar. Não haverá mais lágrimas nos seus olhos, nem tristeza no seu coração. Você vai vencer aquilo que te venceu. Você não será escravo das suas dores e você não se perderá nas suas perdas. Ficou para trás, acabou. Davi está de joelhos, jejuando há vários dias. Levanta os olhos, percebe uma movimentação estranha, os servos cochichando, e ele pergunta: ei, cá, não precisa ter medo não. O que aconteceu? Já morreu. Morreu agora, Davi. O esperado é que ele voltasse para aquele lugar e ficasse lá. Às vezes é isso que fazemos na nossa vida. A gente se perde na nossa perda, a gente fica lá. A gente não entende o agir de Deus, então se frustra e fica lá. A gente não avança, sabe? A gente está preso a uma palavra que recebeu e não se curou. A gente está preso a uma paternidade que nos machucou. A gente está preso numa culpa que já era para ter sido resolvida, se vitimizando de algo que o Senhor já curou. Então a gente fica lá. Na cabeça dos servos, Davi agora vai ficar mais um bom tempo ali, mas Davi entendeu que estava lutando contra uma palavra, não contra um milagre. Que Davi já sabia o que Deus faria antes de acontecer. Deus já havia dito o que faria. Ele não estava pedindo um milagre, ele estava lutando contra uma palavra. E aqui é muito mais difícil. Eu quero que você entenda que algumas perdas são inevitáveis na nossa vida. Algumas perdas, elas não são só inevitáveis, elas são necessárias. Elas doem quando acontecem, mas depois a gente interpreta como um livramento extraordinário. Dói quando acontece, mas quando vai embora a gente faz assim, ó. Tinha um peso nas costas e você sabia. Era uma dor que você carregava e não sabia. Até a hora que Deus disse: lindo, se você não consegue, eu vou fazer por você. Se você não consegue dar tchau, eu tiro e você se despede andando. Se você não consegue mandar tchau, mandar beijo, eu vou tirar de você e você vai dar tchau andando. Mas você vai avançar, você vai ir para a direção que eu tenho para você. O que eu tenho para você é maior do que a dor que você enfrentou. O que eu tenho para você é maior do que a traição que você viveu. O que eu tenho para você é maior do que a decepção que você viveu na sua vida. Então dá tchau, esqueça, não se perca, vá, siga em frente, à frente tem algo maior e melhor te esperando. Só beijo, tchau e vaza. Eu amo a palavra de Jesus para os discípulos: chegou na cidade, não te recebeu, sai, sacode a poeira dos pés e vaza. Não fica no lugar aonde você não é celebrado. Não fica no lugar aonde você não é honrado. Não permaneça no lugar aonde Deus não está com você. Se você está sozinho, vá para onde Deus está e fique com Ele. Não fique no lugar que te escraviza. Não seja parte da dor que te causa. Vá, siga em frente, saia daí. Tem gente que gosta de ser ferido, tem gente que gosta de continuar sendo machucado, tem gente que gosta, não, beijo, Deus já fechou a porta, não sou eu que vou abrir, vazei, fui. Davi estava lutando contra uma palavra, a palavra se cumpriu, levantou e começou a fazer o procedimento maravilhoso, levantou-se,
Está caído? Levanta. Vou falar de novo. Está caído? Levanta. Está precisando de força? Ele vai ajudar você. Levanta. Pede ajuda, levanta. Levantou? Vai no espelho, olha como está você. Lava o rosto. Nada é mais pedagógico do que Davi. Levantou, lavou o rosto, trocou de roupa. Irmão, Davi está mudando toda a vida dele, está deixando para trás toda a dor, toda a angústia, toda a perda, está deixando. E aí agora ele vai se alimentar. Pão, Nutella, top. Cafezinho. Aí o servo está assim, ué, está fazendo o quê? Eu consigo ouvir Davi dizendo pela fé, estou me preparando para Salomão. Não, você não perdeu. Você está se preparando para Salomão. Ei, eu vou melhorar. Você não perdeu nada, você não deixou nada para trás. Na verdade, você só está seguindo em frente porque está se preparando para a melhor estação da sua vida. Você não está deixando nada para trás, você está abraçando tudo aquilo que Deus tem para frente. As coisas são maiores, extraordinárias, milagres incríveis. Se você fica aonde te feriu, você está perdendo aquilo que Deus tem para você. Agora, se você está indo em direção, seguindo em frente para o lugar que Deus te aguarda, você está deixando para trás nada. Porque se não tem mais o Senhor naquela receita, nada mais tem graça naquele lugar. Beijo. Tchau, estação antiga. Não vou ficar aonde fui ferido, não vou ficar aonde fui machucado, não vou ficar aonde a minha dor é celebrada. Não, eu quero ir para o lugar aonde o Senhor é celebrado em mim, aonde os meus testemunhos. Não, eu estou indo. Beijo. Eu não estou dando tchau para um desconhecido, eu estou dando oi para a nova estação. E aqui na Bíblia tem o nome: Salomão está chegando. Salomão está chegando. A melhor fase está chegando. Aleluia! O novo de Deus está chegando. Eu queria que você gravasse isso. Sem sombra de dúvidas, essa é a nossa maior guerra. Nosso maior desafio é não se perder nas nossas perdas, mas entender que algumas coisas não foi nem permissão, foi a ação de Deus que tirou de nós. Não foi Deus permitindo, não, foi Deus agindo, foi Deus quebrando, foi Deus cortando vínculos que te atrasavam, foi Deus quebrando mesas que você sentava, foi Deus mudando caminhos que você se perderia. Não é perda, é livramento, não é dor, é festa, não é luto, é maravilhoso, porque Deus está te levando para algo melhor. Deus está tirando de uma prisão e te levando para a liberdade. Deus está tirando você do luto e levando você para a festa. Deus está tirando da escravidão e te apresentando o que é liberdade de verdade. Você não será escravo daquilo que te feriu, você está sendo apontado para o lugar que Deus te espera. Aleluia, aleluia. Eu preciso te dizer uma parada interessante. Minha esposa um dia contou para mim que estava grávida. No dia que ela contou que estava grávida, eu entendi no meu espírito, eu não sei explicar, não me leve a mal, mas eu sabia que não nasceria. Doido, né? Mas eu não sei, Deus estava trabalhando algo em nós, na minha família. Mas eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, e talvez você já ouviu isso em algum outro lugar, porque já falei. Tinha um balão escrito: The new baby is coming. O novo bebê está vindo. Nós já tínhamos o João. Então a gente celebrou, mas eu me lembro de ir lá dentro, sabendo do futuro, sem conseguir explicar como e porquê. Sabia que aquilo não seria a nossa realidade. Oramos por um anjinho que nunca conhecemos. Chamamos de filho um bebê que nunca pegamos no colo e nunca nem descobrimos o sexo. Mas já sabia o que viria. Estava chegando com a minha esposa num lugar e ela recebeu o e-mail do exame dizendo: amor, eu não estou mais grávida.
A gente perdeu. Oramos, a lágrima correu no rosto, é inevitável, mas lavamos o rosto, levantamos. Eu sei que talvez alguém vai dizer que foi talvez a minha primeira perda, então é mais fácil. Não é sobre quantas vezes você perde, não é sobre nenhuma gestação agora, é sobre tudo que envolve ciclos que Deus encerra e a gente insiste. Estávamos num hotel, eu me lembro, no dia, choramos, oramos, descansamos. Passaram-se alguns meses, talvez 3 ou 4, e eu me lembro de entrar na lavanderia da nossa casa e o balão estar lá. Um balão de gazélio durou mais de 4 meses, isso é um milagre. Só que a minha esposa tinha tirado o baby, as letrinhas que estavam coladas, e estava no balão escrito "The new is coming", o novo está vindo. Eu vou falar para você, não fique frustrado com aquilo que perdeu, porque o novo está vindo. O que Deus tem para você é melhor do que você planejou, é diferente do que você esperava, mas será debaixo de plena paz e extraordinário. É lindo, o novo será melhor do que aquilo que ficou para trás. O que Deus tem para você é melhor do que a sua escolha humana, é mais poderoso do que você imaginava. Então esquece do que você perdeu, deixe para trás o que precisa ser deixado para trás e se prepare. Essa palavra ela é profética para você. Se prepara que o que Deus tem para você é melhor, é diferente, mas você só vai chegar se for livre da estação que precisa dar tchau. Portanto, antes do oi para o que Deus tem, tchau para aquilo que precisa ser deixado, e você vai viver exatamente o que Jesus tem para você. 4 meses depois eu entro no balão e estava lá o balão lá. Aí o Espírito Santo fala comigo no meu ouvido, do jeito que só Ele sabe e do jeito que eu entendo. Saí do quarto e disse para minha esposa, Vida da lavanderia, falei, Vida, Deus vai fazer algo novo. Eu não sei o que é, mas algo novo vai acontecer. A minha vida, minha esposa maravilhosa, sempre esteve preparada para o novo junto comigo. Mas ela também sempre conseguiu dar tchau junto comigo das dores que foram ficando no caminho. Ela disse, amor, então vamos se preparar para o novo. O Noah nasceu. Naquele mês o exame veio positivo e o Noah estava na barriga da Paulinha. O Noah nasceu exatamente na pandemia. O nosso gordinho chegou no momento mais desolador da nossa vida. A gente não tinha para onde ir, mas tinha uma bolinha de carne, coisa mais gostosa dentro de casa. E a gente olhava para ele e o nome dele naquele período era descanso, era refúgio do Senhor. Eu não sei o que o Senhor queria nos ensinar, mas aprendi sem tentar entender. E o que Deus trouxe tem nome, anda. E eu só vivi porque consegui me desapegar do luto que poderia me prender para sempre. Salomão nasceu. Só um glória a Deus, eu vou falar de novo. Salomão nasceu. Davi, esse menino é diferente, Davi. É interessante que dói aprender, mas quando você levanta, lava o rosto, enxuga as lágrimas e segue em frente, você vence nos lugares aonde ninguém venceu. Você não será definido pelas suas perdas, você não será definido pelas dores que viveu, mas pelas escolhas em Cristo que fará. Grave o que eu vou dizer. Seu casamento não tem nada a ver com aquilo que você viu na sua casa. Seu casamento será diferente.
Seus filhos não serão criados da mesma maneira, os seus filhos serão criados de maneira diferente. Você não será preso, você não ficará escravizado. Não, você vai perdoar com mais facilidade. Você vai deixar voar, você vai deixar ir. Aprenda a seguir em frente. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Não seremos escravos, não seremos reféns. Mas hoje, Jesus, começa um ciclo de libertação da nossa vida. Vamos dar tchau àquilo que é necessário. Vamos virar as páginas necessárias para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não mascararemos os nossos sentimentos. Nós vamos dizer ao Senhor, vamos chorar, mas vamos dar tchau. Vamos clamar, mas vamos embora. Se essa é a estação que o Senhor deseja, estamos indo para este lugar. Mas não nos perderemos nas nossas perdas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar Joinville! Essa é a mentoria de vida. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai gerar confronto, mas necessário. Você pode ter uma promessa, mas se você não tem governo sobre a sua vida, toda promessa será apenas uma frustração que você vai contar. Mas o nome de Jesus, hoje você vai assumir o governo, e governo é o contrário de passividade. Hoje você vai assumir uma gestão, não mais de maneira passiva, mas de maneira ativa, sobre a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Antes de nós irmos para a mensagem, eu tenho só um pedido para você. Curte o vídeo. Tá vendo? Nem que seja por misericórdia. Curte, comenta, compartilha. Aliás, o comentário de hoje é: eu vou assumir o governo da minha casa. Eu quero ver o seu comentário. Comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Uma das coisas diferentes e estranhas que eu descobri é que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas. Eu não sei se é preguiça, mas hoje nós vamos resolver isso também. Então já se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Outra coisa importante, e a gente vai para a palavra, é um aviso de gratidão. Eu quero falar para você dos nossos parceiros aqui do Mentoria de Vida, a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, vocês podem contar com eles. E para você que é nosso ouvinte assíduo do Mentoria de Vida, com toda certeza vai ter um tratamento de outro nível. Eu vou deixar o WhatsApp deles na descrição do vídeo. Quando a mensagem terminar, você pode chamar eles direto no WhatsApp, que eles vão fazer a melhor cotação para você, e com toda certeza você vai me agradecer depois. Facilite, muito obrigado por ser parte da nossa vida há mais de 5 anos. E agora vamos para a mensagem. Fala, meu
meu lindo, minha linda, a sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Agora são 7 horas da manhã, talvez enquanto você assiste, mas eu queria que você respeitasse os nossos velhinhos aqui. Já são quase 11 horas da noite, enquanto gravamos aqui o Mentoria de Vida. E aqui tá todo mundo animado, tá todo mundo... E pensar que isso é verdade. Amém? É o filme que a gente cria na nossa cabeça. Olha, há um problema nessa mensagem. Ela pode gerar um equívoco teológico que vai ser avisado no começo. Nós temos uma cultura de dizer, quando eu digo cultura, é algo que foi impregnado em nós ao longo do tempo. Que aquilo que é de Deus fazer, Deus faz. Aquilo que é nosso, é a gente que faz. A gente sempre aprendeu. E está certo, não está errado. Só que em alguns momentos na Bíblia você percebe que Deus entra em ação e faz coisas que o povo deveria fazer. Um exemplo: há batalhas que Deus venceu pelo povo e o povo não precisou lutar. O que quebra a máxima de tudo que é para eu fazer, eu vou fazer. Às vezes, o Senhor pode gerar uma anomalia interpretativa e tomar o controle daquilo que nós até tínhamos capacidade para fazer. Só que na maioria das vezes o que nós entendemos é, no ambiente da nossa gestão, Deus não toca. Deus não governa. Os seus filhos não é Deus que educa, é você que educa. O seu casamento não é Deus que escolhe, é você que escolhe. A empresa que você trabalha, é você que escolhe. Só que a cada estação nova, Deus sempre está nos lembrando que se nós não nos posicionarmos, mesmo tendo uma promessa para o futuro, perderemos o caminho de chegar no lugar. O que é muito intrigante, porque nossa crise é justamente essa: saber o futuro e não entender o caminho. Saber a promessa, mas não compreender o processo. A nossa maior dificuldade é estar no meio do caos de um processo que Deus nos coloca e não conseguir dizer que foi Deus que nos colocou. Chamar de pecado, chamar de erro, chamar de abandono, dar nomes errados para a coisa certa. Então o que eu queria que você entendesse é que assumir o governo da vida não é um governo totalitário, é um governo democrático e parcial. Eu vou tentar ser o mais explicativo possível. Eu governo sobre a minha vida, mas eu pergunto tudo para o Senhor antes de fazer. Eu governo a minha casa, mas todos os dias dobro meu joelho dizendo: Deus, o que eu não estou vendo me faz ver. Deus, o que eu não entendo, o Senhor entende, me faz entender. O que eu não consigo enxergar na frente, abre os meus olhos. Então é um governo, mas ele não é totalitário. Eu não tenho coragem de dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu tenho medo do que eu estou fazendo, porque se Deus não sustentar, a casa cai. Não é verdade? Quando você vive pela fé, em alguns momentos da vida, você diz, eu não sei o que eu vou fazer. Quantas vezes na vida a gente já chegou num ambiente e dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você diz, calma, tem uma palavra. Então eu governo decidindo, mas não governo controlando. Como que isso fica na minha cabeça? Simples, eu digo que vou, mas não sei como será. Eu governo na intenção, mas não no fruto, porque o fruto é diferente do que eu espero. Quando Deus está na circunstância, quando Deus está no controle, então Ele faz além da nossa capacidade. Porém, o ato de ir é uma função de governo minha. É eu que encaminho minha família, é eu que mudo a direção dos meus filhos, é eu que estou neste lugar. Se eu não o fizer,
a frustração da promessa será absurda. Porque mesmo sabendo o que Deus queria, não vou realizar, porque não tenho coragem para tanto. Eu quero ler o texto para você entender. Josué capítulo 1:7 é Deus falando com alguém que está vivendo uma transição muito grande. Josué 1:7 diz: somente seja forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Você está aqui comigo? Eu vou ler o último verso que compreende esse mesmo texto, capítulo, diz: não tenho eu te ordenado, seja forte e corajoso, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde fores. Poxa, irmão, pelo menos um glória a Deus aí. Tem que ter algum irmão do manto no meio. Seja forte e corajoso por onde quer que fores. Sabe, o governo, ele começa na obediência. Quando eu obedeço a voz de Deus, ali eu estou assumindo o governo da minha vida. O governo não começa na insurgência. O governo começa na obediência. Quando eu obedeço a voz de Deus, ali eu estou assumindo o governo da minha casa. Quando você ouve a palavra do Senhor e você a obedece, ali você está assumindo o governo da sua família. O governo não começa num golpe, o governo não começa numa insurgência, o governo não começa numa revolução. O governo começa na nossa vida espiritual quando obedecemos a voz de Deus. E a voz de Deus para Josué: vá, seja forte e corajoso. Ele dá as instruções, ele lembra sobre os feitos de Moisés. Mas eu quero que você entenda que não é para qualquer um viver abaixo da sombra de um homem como Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto com esse povo. Havia um DNA enraizado naquele povo. Havia um nome, havia uma referência máxima. Então não é tão simples governar debaixo de uma sombra. Só que a promessa que Deus está dando a Josué: eu estive com ele e eu também vou estar com você. Obrigado, um amém. Eu vou falar de novo. Ei, Josué, eu estive com Moisés, mas eu também vou estar com você. Sabe qual é a questão aqui sobre o governar a vida? É porque nós não governamos, mas terceirizamos essa função, elegemos alguém no lugar. Alguns são governados pela crise do nosso tempo, pela política. Alguns acreditam que o futuro da nossa casa, da nossa família, está na mão dos políticos. Eu não estou ignorando aqui e tentando menosprezar o que impacta na nossa vida um governo corrupto, ou o que impacta na nossa vida um governo justo. Até porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Não estou sendo omisso no que eu vou dizer. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu governo sobre a sua casa impacta muito mais do que um governo externo sobre a sua família. A maneira que você conduz a sua casa é muito mais poderosa do que um presidente sobre um país. Porque um país perdido pode corromper uma casa perdida. Mas se a sua família estiver na rocha, um governo perdido não tem poder para desestruturar os teus filhos, não tem poder para acabar com o teu casamento, não tem poder para destruir a tua família. Por quê? Porque você está no comando, e com Cristo você pode vencer mesmo no meio da tempestade. Sabe o que a gente está entrando num ano de eleições? E tem gente que já terceirizou o fracasso e o sucesso da sua família ao próximo resultado de eleição. Tem gente que já terceirizou o fracasso da empresa aos últimos 4 anos de um governo. Tem gente que já terceirizou o fracasso da sua família por causa da internet. Tem gente que já terceirizou o fracasso e o sucesso por motivos externos, mas porque não teve coragem de tomar a gestão da família. Por que a sua família deu errado? Por causa do Instagram. Não, por causa disso. Não, mas por causa... Não, mas por que a tua empresa? Não, por causa da crise. Não, está tudo bem. As coisas externas afetam, mas elas não podem ter o poder de subjugar a sua casa. Não pode ter o poder de subjugar a promessa. O que eu quero que você entenda é que se você tem uma promessa, o que estraga não é o governo externo, mas a falta de governo interno.
não é quando você governa, é quando você deixa a Deus dará. Eu marquei algumas coisas aqui e eu preciso que você entenda o que eu vou dizer. Governar na nossa casa, governar nos nossos projetos, na promessa de Deus, vai exigir coragem, é inegável. Vai exigir postura, vai exigir radicalismo em algum momento, de rupturas necessárias. Mas aí que está o homem e a mulher de Deus de verdade. Não é quando você vai de acordo com a maré, é quando você se posiciona, mesmo quando todo mundo está indo para o mesmo lado. Governar é quando você faz o difícil, mesmo que todo mundo optou pelo caminho mais fácil. Isso é governar. A palavra de Deus, ela está nos cobrando a posicionamentos. Eu não sei se você consegue ver pelo filme que nós gravamos hoje, mas sempre para aqui, sempre vai parar em nós. É como se fosse uma represa, flui como um rio do trono de Deus. Mas se a gente estiver travado, se a gente não avançar, para em nós. Agora, quando você muda e vira a chave e assume o compromisso, aquilo que estava travado vai fluir sobre os seus filhos, vai fluir sobre a sua casa, vai fluir sobre as gerações que virão a partir de você. Mas alguém vai precisar assumir a gestão. Eu confesso que algumas coisas me irritam, e uma das coisas que mais me incomoda é uma palavra chamada maldição hereditária. Por que você é assim? Maldição hereditária. Por que você divorciou? Maldição hereditária. Está na minha família. Por que você fracassou? Está na minha família. Não está na tua família não, lindo. Está na tua cabeça. Isso aí é só falta de coragem de tomar uma posição diferente e fazer o que nunca fez para viver o que nunca ninguém viveu. Está na sua mente. Todas as desculpas que a gente usa, na verdade, são a omissão da nossa ausência de governo. Tudo que acontece é por causa da política. Tudo que acontece é por causa de fulano, beltrano, ciclano, maldição hereditária. Então, na verdade, a gente sempre está escolhendo a melhor muleta para o fracasso da melhor estação. Entendeu? Por que está dando errado? A culpa está aqui. Adão e Eva desde o começo já diziam: a culpa foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa nunca foi de Adão. A culpa nunca foi, não, a culpa sempre é de alguém. Assumir o governo é assumir a culpa do ônus e do fracasso, do bônus e do ônus. Entende o que eu estou dizendo? É exatamente isso que Deus queria que nós fizéssemos desde sempre. Foi o que Deus falou com ele: ei, Josué, escuta, seja forte e corajoso. Se eu tive com Moisés, eu também vou estar com você. Agora vai, possui a terra que eu te dei por herança. Atravessa aqui agora e vai para esse lugar. A promessa agora está com você, mas quem veio antes não conseguiu. Ei, lindão, escuta, posso te falar uma parada? Esquece o que ficou para trás. Esquece o que ficou para trás. Agora é a sua vez. Um amém, eu vou falar de novo. Agora é a sua vez. Levanta e vai, meu filho. A palavra levanta é basicamente Jesus, o Senhor Deus aqui, dizendo: a tua vez. Mas Moisés, todo mundo assustado com o ano que nós vamos viver. Todo mundo está dizendo que é o pior ano. Eleição, Copa do Mundo, feriado, até chega. A pessoa que tem empresa está dizendo: meu Deus do céu da minha vida. A gente vai ter um ano com o maior número de distração, vai ter uma maior crise ideológica do nosso país, de um país dividido por causa de política. Irmão, espera chegar setembro. Espera primeiro jantar de família. Ah, Jesus, eu estou assim que eu estou querendo que passe logo. Mas eu vou falar uma coisa para você: nada disso pode mudar a promessa de Deus sobre a minha vida. Nada disso pode mudar a promessa de Deus sobre a minha casa. E eu vou te falar a utopia que alguém está dizendo que eu quero viver. Esse para mim é o melhor ano da minha vida. É o ano onde eu vou colher de uma maneira sobrenatural. Aliás, se você quiser pegar essa palavra, é para nós. Essa palavra é o ano da maior colheita da nossa vida. E alguém está dizendo: como assim? É o pior ano. Para quem não está no governo. Na minha casa,
eu estou governando debaixo de uma promessa, eu estou caminhando debaixo de uma palavra, eu estou caminhando debaixo de uma direção. Não importa o que vai acontecer à minha volta, a minha casa vai persistir. Lembra, eu estou firmado numa rocha, os limites fui eu que estabeleci, e eu não vou tolerar nada senão a palavra de Deus na minha família. É tudo junto, é tudo conectado. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: assume o controle, assume a gestão, que eu vou trabalhar por você e com você, e através de você a sua casa não será subjugada. Guarda o que eu estou dizendo para você, meu lindo. Assumir o governo é assumir a responsabilidade, não se acovardar nos dias de crise. Não importa o que estão dizendo, tenho eu uma palavra. Não, ninguém pegou, eu vou ler. Eu vou ler 17 versículos. Irmão, você está preparado? Se você não dá 2 pulos da cadeira, eu vou aí. E é bom que eu sei o teu endereço. Eu moro em Joinville. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Não é possível. Eu vou falar de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu não vou te abandonar. Eu estive com Moisés, agora eu estou com você. Moisés não conseguiu, não é porque eu não estava com ele, mas porque ele ficou irado na hora errada, tomou uma decisão na hora que não podia. Vou falar uma parada para você, me lembrando de uma coisa que aconteceu no ano passado. Que bom que eu lembrei. Gravei uma mensagem ano passado dizendo: Deus nunca vai te deixar ver o que Ele não pode te dar. O pau torou. Irmão, o que tem de gente ocupada em julgar mensagens, mas sem tempo para construir palavras. E aí pegaram Moisés. Deus deixou ver, Deus deixou tudo, só que não entrou. Sabe o que as pessoas fazem? Elas são tão equivocadas na teologia que carregam, são tão presas num pessimismo absurdo, constroem um filme tão horrível de se viver, que não perceberam que a culpa não foi de Deus, mas que quando elas dizem isso, Deus parece ser o culpado. Sabe, é tão absurdo que quando a pessoa fala que Deus deixou ver, Deus deixou tocar e não deu, estão falando que Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. É como se eu estivesse tentando destruir uma teologia, construindo uma pior. Na teologia que eu apresento, eu digo: se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Aí o cara diz: não é não. Olha Moisés, Deus deixou ver, Deus deixou tocar, mas não deu. Então peraí, então Deus que você está dizendo para mim é um Deus que promete, mas não é homem para cumprir? Então o Deus que você acredita é fraco. É isso que você está dizendo? Esse é o problema da ausência de governo. Quando eu fracasso, a culpa é de Deus. Quando eu não ouço e não obedeço, por isso que governar começa no obedecer, a culpa é de Deus que não fez. Então eu prefiro acreditar no pior para me contentar com o raso, e se for incrível, maravilhoso, do que criar uma expectativa baseada numa promessa que Deus fará de fato acontecer. Deus deixou ver. Só que o problema é que Moisés foi infectado por 10 espias que vieram com notícias ruins. O problema é que ele tentou fazer do jeito dele e perdeu a promessa. Por um pequeno detalhe de alguém que perdeu o governo, não entrou no lugar que recebeu como promessa. Essa é a parada. É isso que a gente faz com a nossa vida. Se dá errado, é porque Deus não fez. Se der errado, é porque Deus não queria. Sabe o que a gente mais diz? Deus sabe de tudo. Não deu certo, Deus sabe de tudo. Não, você não se preparou, você não foi fiel àquilo que prometeu. Você foi para uma entrevista e na entrevista precisava falar inglês e você não fala nem português médio, e aí deu tudo errado e você diz: não, Deus sabe de tudo.
Chega numa hora que a gente tem que assumir a responsabilidade. Meu lindo, o que você quer? Você tem uma palavra? Então se mova debaixo dessa palavra, mas trabalhando de maneira inteligente para viver exatamente aquilo que Deus tem. Simplesmente isso, não é outro mundo, não tem nada novo debaixo do céu, nem debaixo da terra, é simples. Todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus para Josué, eu estou olhando para mim dizendo: Deus, eu entendo. Se o Senhor tem uma palavra, o Senhor é fiel para cumprir, mas eu preciso fazer e ir além daquilo que eu estava programado. Eu preciso estar preparado para o que Deus vai fazer. Eu preciso governar sobre a minha casa. Eu preciso me preparar para a promessa. E termino dizendo algo muito simples: Deus não é um Deus de toque. Como que eu te explico isso? Deus não é um Deus bebê. Deus é um Deus alfa, ômega. Deus fala e não fica tentando te convencer, não. Como que eu melhoro isso para você? Deus não vai ficar falando: oh, acredita, ó, I love you, pô, sério, ó, olha, sabe, maravilhoso. Não, irmão, quando você vê Deus falando na palavra, Ele fala uma vez e vaza. Deus falou uma vez com José e desapareceu. Deus falou uma vez com Noé e sumiu. Deus falou uma vez com Moisés e sumiu. Quando eu digo sumiu, significa que Ele não repete as mesmas palavras. O caminho dado é destino certo. Se você não governar, você que não chega, mas Ele já está lá te esperando. Posso falar uma parada e termino? A Bíblia diz que Deus apareceu para um homem chamado Noé e deu para ele o maior projeto da vida dele. Deus não perguntou o currículo, não viu se ele tinha técnico de marcenaria. Deus só disse: construa uma arca. Anota que eu vou falar agora. Ó, assim, medida, pá. E só apareceu 120 anos depois. Irmão, Noé não teve consultoria. Noé não teve acompanhamento. Noé teve que se virar. Noé teve que baixar todos os cursos que tinha na internet na época de marcenaria. Teve que fazer crediário para comprar madeira. Irmão, já parou para pensar que essa madeira saiu de algum lugar o custo? Já parou para pensar que ninguém sai dando madeira, principalmente na época de Noé? Irmão, isso aqui deve ter custado uma fortuna. Deve ter financiamento de Noé até hoje, que os credores morreu, porque morreu todo mundo. Essa é a parada. Se você tem uma palavra, governe debaixo desta palavra, se mova debaixo dessa palavra, lute contra o impossível, creia mesmo que todo mundo está crendo contra, senão você nunca vai viver. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós entendemos que a Tua palavra está sobre nós, e que se governarmos debaixo da Tua palavra, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, não seremos frustrados na nossa promessa, mas iremos viver exatamente aquilo que o Senhor tem sobre a nossa casa, viveremos exatamente aquilo que o Senhor tem sobre os nossos filhos, em nome de Jesus, e declaramos: este será o melhor ano da nossa história, o melhor ano da nossa família, o ano da maior colheita da nossa história, no nome de Jesus, amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.